Olá, meus irmãos, eu sou Alexandre Cumino, nós estamos aqui no Colégio de Humana Sagrada Pena Branca e agora esses nossos encontros têm um nome. Até então a gente vinha chamando de bate-papo de Umbanda, bate-papo com o Cris, bate-papo com o Sr. Jonas, e hoje ganha nome. O nome desse módulo, desse encontro, dessas lives ou desses encontros, enfim, agora vai se chamar Vida de Médium, que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está falando sobre a vida do médium de Umbanda. E hoje o meu convidado é meu irmão queridão Elmar Gomes, dirigente, sacerdote de Umbanda, médium em corporação, Elmar. E eu estou muito feliz de te receber aqui, meu irmão. Muito obrigado, eu que agradeço. E aí eu falo assim, o assunto é você. Agora isso aqui chama-se Vida de Médium, e a pergunta que não quer calar, que é a raiz de tudo, é: como você chegou na Umbanda, ou como a Umbanda chegou em você, enfim, como é que tudo isso começou na sua vida? E aí, como a gente está ao vivo ali no Face, tem que falar um pouquinho mais alto, porque tem que o microfone naquele celular ali captar Isso. o que a gente está falando. Boa tarde a todos os irmãos. Eu vou contar um pouquinho como a Umbanda me encontrou, ou eu encontrei a Umbanda na minha vida. Então como disse, família católica, e do lado da casa dos meus pais tinha um centro, e os atendimentos eram todo domingo. E eu com 6 anos, eu e a minha irmã mais nova que eu, 1 ano, todo domingo tomava o banho, começava às 6 horas da tarde e se trocava e ia até esse centro. Só que eu passava muito mal, tanto que a vizinha que morava perto da casa da minha mãe pedia: meus amigos, dê um lugar para o filho da dona Vera sentar, que minha mãe chama Vera. Dê um lugar para ele sentar, que ele não está passando bem. Ele está com falta de ar, está perdendo a voz. E eu não entendia o que estava acontecendo comigo. 6 anos. Com 6 anos. E eu não entendia o que estava acontecendo. Mas, e quando a mãe de santo chamava: vem filho, tomar um passe, eu falei: não quero que eu estou com medo. E não ia. E aí quando me chamava para tomar um passe, eu ia embora para casa, com medo de entrar no espaço que tinha a incorporação. E aquilo foi passando, só que um momento, eu brincando com meus irmãos, que nós somos em 4 irmãos, e eu peguei uma latinha de leite e comecei a falar: vou bater o atabaque aqui, com 6 anos. E o meu nome, agora eu não sou mais o Elmar, eu sou o Pai Joaquim, que era o preto velho que eu incorporava. Só que até então eu não sabia quem era o Pai Joaquim, quem era o preto velho, e eu com 6 anos comecei a bater na latinha lá, fingindo que eu estava batendo atabaque. Peguei um galinho de arruda e falei: hoje eu vou benzer vocês. Só que nesse dado momento, quem encostou e manifestou foi o preto velho, que começou a fazer o trabalho com 6 anos os meus irmãos, que eu estava fazendo sem saber o que eu estava fazendo. E depois dessa trajetória, tudo aquilo começou a mudar e a aflorar cada vez mais na minha vida. E aí na rua da casa da minha mãe tinha 3 terreiros. Tinha esse que era do lado da casa da minha mãe, atravessando a rua tinha outro do outro lado, que fui convidado para uma festa de pós-damião. E ali com 6 anos, ele deu o nome. Já deu o nome, que era Pai Joaquim. Já deu passe nos seus irmãos. Já deu passe, e depois fez uma trajetória que a minha vida iria mudar a partir daquele momento. Ele conversou com seus pais ali também. Conversou e disse que minha vida ia mudar a partir daquele momento, que eu tinha que seguir minha vida espiritual. E naquele momento, 6 anos, como é que foi isso para sua mãe, seu pai, esse momento? Foi um susto muito grande. Que é chocante, né? A criança tem 6 anos e agora tem um preto velho ali falando. Preto velho. Que até antes disso mesmo, só buscando um pouquinho atrás, minha mãe me levou no psicólogo, no psiquiatra, porque eu vivia chorando, conversava com o desencarnado, e chorava e falava: não sei o que eu faço para esse menino. E eu vou fazer uma observação: eu estou trazendo as pessoas que mais me marcaram na minha caminhada. São muitas. Na minha lista
são dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. Então, não tem exatamente uma ordem de prioridade. E a história do Elmar é uma das histórias que mais me marcou. A sua história, meu irmão, é uma das que mais me marcou. Faz quantos anos que a gente se conhece? Pelo menos uns 22 anos já. Eu acredito que eu ouvi sua história lá em torno de que você me contou em 2000 e alguma coisa. Me marcou demais. E de lá para cá a gente descobriu uma ligação muito forte. Então hoje eu estou aqui com o Elmar para ele contar a história dele. Toma um copinho d'água, toma o seu cafezinho. A ideia é a gente fazer esse bate-papo bem descontraidão e ouvir, porque é a vida de médium, né, meu irmão? A vida do macumbeiro, do bandista. É muito importante, né? E eu creio que isso é uma das coisas que mais, por mais que a gente estude teologia, a gente estuda sacerdócio, a gente aprende no dia a dia dentro do terreiro, mas ouvir as histórias uns dos outros é uma das coisas que é mais fascinante e que mais ensina. E aí você com a sua mãe nesse momento, e depois? E aí, mediante a tudo isso, ela ficou assustada e horrorizada. Eu falei, e agora, o que eu faço? E na semana seguinte tinha a festa de Cosme Damião do outro terreiro, que era do outro lado da rua, do senhor Tadeu. E eu fui convidado e falei, eu não quero ir porque eu vou passar mal. E aí mesmo assim, não, vamos, porque ele convidou. E aí eu fui. E esse passar mal que já tinha ido no psicólogo, já tinha ido naquele outro, era a mediunidade. Era a mediunidade. E eu mesmo não entendia, não sabia e estava me forçando a ir. Com 6 anos, o que a gente vai entender com 6 anos? Nada. E aí eu fui nessa festa de Cosme Damião, tinha 7 crianças. Ele incorporou a entidade dele, e o Eri apontava para o meu lado e me chamava. Falei, não vou. E aí eu fui. Quando eu fui, ele segurou na minha mão, ele desincorporou e manifestou o caboclo, que era o chefe da casa dele. E aí eu lembro até hoje, ele me disse, dessas 7 crianças que estão aqui, só você, apontando para mim, você vai seguir o caminho espiritual, porque o seu caminho já está traçado. Aí minha mãe ainda continuou indo várias semanas lá para entender e compreender qual era o caminho. Só que até então, ele já era muito doente, ele não conseguia passar para mim as informações e equilibrar o meu lado espiritual. Aí, 3 casas acima, tinha outra senhora que também frequentava um centro. E falou, dona Vera, amanhã tem uma gíria e eu vou levar vocês lá na casa da minha mãe de santo. Isso é 1980? Isso. E era domingo também. Todas as gírias que eu fui nos terreiros próximos de casa, todas eram no domingo. Cheguei, a mãe de santo cantando os pontos, eu comecei a passar muito mal. Só que até então, para frequentar as gírias e os trabalhos dela, para virar o médium da casa, demorava 1 ano. Então ela falou, dona Vera, traga ele todos os domingos que tiver os trabalhos aqui, durante 1 ano. Que aí o boiadeiro, que era o chefe de cabeça dela, determinou a minha entrada dentro dos trabalhos mediúnicos. E ela atendia toda quarta-feira. Quando me dava nervoso, todas as quartas-feiras eu ia até a casa dela para conversar com ela. Quando eu chegava na porta, ela falava, meu filho, já sei o que você quer. E ela, sentada na caminha dela, conversava comigo. Aí numa dessas quartas-feiras, foi eu, minha mãe, meu pai, nós fomos até a casa dela e ela me chamou e falou assim, dona Vera, o filho da senhora não tem nada. Ele nasceu feito no santo, ele precisa trabalhar, ele precisa pôr o santo dele para trabalhar, que o santo dele está cobrando. Aí ela pediu para eu sair 1 minuto e chamou eles, falou, olha, tem um desencarnado que está acompanhando ele, todos os encarnados acompanham ele, porque ele vê que ele é um menino de luz e precisa da ajuda, só que ele não tem como lidar com isso. E aí ela me chamou de novo, segurou na minha mão e me disse, você tem medo, filho? Eu falei, não, mãe, não tenho medo. Eu confio na senhora e não tenho medo. Aí ela fez uma cruz no chão, estendeu a mão sobre a minha cabeça, e dali todos os orixás se apresentaram naquele momento. Veio um, subia, vinha outro, Ogum, boiadeiro, Iemanjá, todos os dias orixá. Na hora, assim. E ela falou, agora eu vou direcionar o seu caminho, fazer tudo, você vai seguir tudo que tem que acontecer.
Falei, mãe, então tá bom. Só que você tá novo, você fala, vou ter que seguir, vou ter que ter responsabilidade. O que eu vou fazer agora? Aí, eu até ia, uma vez ou outra, aí comecei a faltar nas giras do terreiro. Aí, faltava 2, ia uma, faltava 3, ia uma num dia, numa gira de boiadeiro, que era o chefe de cabeça dela, me chamou. Aí ele me disse, filho, você está deixando a sua obrigação de pago. Eu falei, não, mãe, não tô, boiadeiro, não tô, cadê? Já falei com a mãe. Falei, você tá. Então, você vai, o seu santo vai te dizer uma coisa. Ele vai te tirar o que você mais gosta, que você faz muito bem o que você mais gosta. Eu falei, e agora? O que é? Ele me disse em novembro, em janeiro de 1990, eu perdi o emprego. Perdi o emprego. Ele falou, e ele está te avisando. Ele já está com 16 anos. Isso. É adolescência. Isso. Que é um período difícil do adolescente ter aceitar em todas as situações que a gente vê, é difícil o adolescente que geralmente começa a assumir um compromisso depois dos 14, assim, mas entre 14, 16, 17, é difícil ter um compromisso de assiduidade. Porque tem muito hormônio, né, meu irmão? Isso aqui tem uma explosão hormonal do mundo sendo descoberto e tudo. Nossa. E aquilo fala mais alto que tudo naquele momento, né? É muito difícil mesmo. É muito difícil. Eu até falei, mãe, eu entendo, boiadeiro, eu entendo. Só que eu entendi ali na hora. No outro final de semana eu estava indo pro samba, estava passeando. Vivendo o que vive todo adolescente. Eu perdi. Só que nesse dado momento que eu perdi, ele avisou. O seu santo está pedindo para te avisar que você vai ficar uma lua inteira sem o seu trabalho. Uma lua inteira. Eu falei, o que é uma lua inteira? Aí eu tive que ir lá, mãe. Na quarta-feira, sem ser o boiadeiro, estava, mãe. Ele me disse que eu vou ficar uma lua inteira sem emprego, tudo desempregado, perdi o emprego. Ele falou, sim, filho. Não é? O santo não tem culpa. É você que não está seguindo o que ele está determinando para você. Porque ele quer o seu bem. Eu fiquei um ano inteiro, procurava e nada. Aí eu fui numa gira, num trabalho, eu disse, boiadeiro, preciso falar com você, eu não aguento mais, estou com vontade de sumir. Ele falou, fique tranquilo, o emprego vai chegar na sua porta, você não vai precisar nem ir atrás dele. Passado esse um ano, no ano seguinte, eu estava até na 8ª série. O professor que dava aula para mim de matemática, estava dando prova, e eu ali estudando, fazendo, eu gostava muito e sempre gostei de fazer a aula do professor. Ele parou do lado da minha mesa, pôs a mão no meu ombro e falou assim, Elmar, você está trabalhando? Eu falei, não. Ele voltou na mesa dele, escreveu o endereço onde era o diretor da escola, entregou na minha mão e falou, amanhã eu quero você na minha escola, para fazer uma entrevista. Eu falei, eu, professor, você, porque eu gosto muito de você. Isso foi um ano, deu um ano inteiro, uma lua inteira. Cheguei, fiz a entrevista. Dali 7 dias chegou o telegrama em casa. Ele estava me convocando que eu estava contratado para trabalhar para ele. Depois que eu comecei a seguir a linha certa, de acender minha velinha, tomar meu banho, aí fiquei feliz. Aí passado tudo isso, comecei a trabalhar, comecei a seguir os trabalhos. Só que a minha mãe de santo começou a ficar muito doente. Começou a ficar doente, todo ano a gente fazia a homenagem a Iemanjá na Praia Grande. E num determinado ano desse, ela reuniu todos os filhos, direcionou para a frente do mar e falou, meus filhos, esse é o último ano que eu estou aqui. Então, muitos vão continuar, outros vão seguir o caminho que desejar, mas eu quero que no dia da minha partida, não quero ninguém triste, quero todo mundo, eu quero um almoço muito grande na minha casa, e todos que forem à minha casa vão almoçar, vão ficar felizes, não quero ninguém triste. E vai ser um dia grande, que todos vão lembrar de mim sempre. Foi em dezembro, em 21 de abril, que numa sexta-feira santa, que ela fazia o benzimento toda sexta-feira santa, ela desencarnou na sexta-feira, um dia antes da sexta-feira santa. E todos iam na casa dela para tomar o benzimento da sexta-feira santa. E aí foi um dia triste, mas ela não queria ninguém triste. E aí foi passando, e mesmo ela desencarnada, eu conversava com a desencarnada e ela vinha muitas vezes falar comigo. Ela falou, filho, eu vou te pedir um favor. Não abandona a minha casa ainda, não. Eu preciso de você na minha casa. Eu falei, mãe, mas eu não vou conseguir ficar na sua casa se a senhora não estiver lá, mas eu estou do seu lado sempre. E aí, eu ainda continuei 7 anos lá. Só que ela ficou de me passar muita coisa e não passou.
Aí eu falei, meu Deus. E nesse agora? momento que você continuou esses 7 anos lá, você estava ajudando a comandar o trabalho? Algum filho dela ficou na frente do trabalho? O terreiro continuou? O terreiro continuou. Aí você continuou acompanhando a filha dela? Continuei acompanhando. Durante 7 anos? Durante 7 anos. Então até os 23, 24 mais ou menos. Isso. E aí, mesmo assim, ela ficou de me passar muita informação espiritual que eu vinha me cobrando e ela não conseguiu. Falei, agora eu preciso dar um jeito, eu preciso procurar, eu preciso encontrar. Que já é o segundo terreiro que você estava indo, é isso? Ele era o segundo. O segundo, né? Isso. Aí eu falei, eu preciso buscar, preciso encontrar, e aquilo vinha me machucando. Aí um dia, eu falei, vou na casa de Umbanda, vou pegar uma vela de 7 dias, vou comprar uma vela. O meu mentor ficava falando, vai na casa de Umbanda, aquela casa tal, e vai pegar uma vela, compra uma vela e acende uma vela para o seu anjo da guarda. Compra 2, uma para sua mãe de santo e para você. Quando eu peguei a vela, do lado da vela tinha um jornal da Umbanda Sagrada. Primeiro jornal, tenho até hoje guardado o primeiro jornal da Umbanda Sagrada. Eu peguei o jornal, comecei a desfolhar o jornal, lendo. Aí eu olhei. Comida de orixá, teologia, Alexandre Comino, teologia. E eu falei, teologia? O que é teologia? Não sei nem o que é teologia. 1999, 2000. O que é teologia? Não sei o que é teologia, não vou mexer com teologia não, porque não sei. O nome já é complicado, né, irmão? Teologia. Não vou mexer com a teologia. E aí eles começavam a falar para mim, você precisa fazer a comida do santo. Você precisa fazer porque ele está te cobrando. Falei, pronto, minha mãe de santo desencarnou, estão me cobrando comida de santo, não sei o que é comida de santo, como é que eu vou fazer? Não, eu tenho que buscar para entender o que vocês estão me falando. Aí fui fazer a comida de santo. Tanto que me inscrevi no primeiro módulo, no segundo, e na primeira semana eu fui para conhecer, para se apresentar, e na segunda semana estou eu sentado na fila, na terceira fileira, na última cadeira, aí entra um rapaz, claro, esse rapaz, Alexandre Comino, sentou na terceira fileira, no último banco também, e peguei, a entidade me falou, esse é o rapaz que vai te ensinar teologia. Eu falei, que rapaz? Até olhei todo mundo, a sala estava cheia. Falei, não, esse é o rapaz que vai te ensinar teologia. Olhei para o lado dele e falei, então é o rapaz. Aí cheguei em casa, peguei o jornal de novo, falei, teologia. Teologia, Alexandre Comino, então aquele é o rapaz. Ele não me conhece, mas eu conheço ele. Aí eu olhei, aí estava marcado. Aí eu fui. Só que tudo vai uma aprovação na vida. Eu estava com o endereço, eu estava com a carteira, esqueci a carteira em casa, esqueci o dinheiro, eu só estava com o dinheiro da passagem para ir e para voltar. Falei, pronto. Peguei o ônibus, quando foi, desci 4 pontos antes, nunca me esqueço disso. 4 pontos antes do local que o Alexandre estava dando a teologia. Falei, parei, falei assim, não vou. Se deu errado, não é para eu ir. Aí passou 2 minutos, a entidade conversou comigo e falou assim, não, você vai. Se você está aqui, você tem que pôr um propósito na sua vida. Você vai até esse homem. Você não está aqui para falar com ele, para aprender, conhecer, você não está buscando, você não tem dúvidas. Falei, e eu conversando com ele, bem eu e você. Falei, não, eu tenho dúvidas, e eu vou. Então, quer saber, eu vou atrás dele. Depois, se eu perder o dinheiro, eu vou caminhando para casa, não importa. Aí ainda cheguei 20 minutos antes do Alexandre começar a aula de teologia. Itaim Bibi, Rua Clodomiro Amazonas, Portal do Arcanjo Miguel. Logo, esse é o certificado do curso de comida aos orixás que a Ia Moraes deu lá no Raio Dourado, que foi onde você me viu ali a primeira vez no Raio Dourado. Foi o primeiro lugar que eu dei o curso de teologia, começou em 1999 lá. E aí, um pouquinho depois, eu fui dar aula lá no Portal do Arcanjo Miguel, que é da Ângela Amaral, que de vez em quando está com a gente aí. Ângela Amaral, se tiver, um abraço para ela. Ângela que lê um tarô como ninguém, dá um curso de tarô excepcional. E foi ali. Como é que foi isso então? Chegou lá no Portal do Arcanjo Miguel? Cheguei no portal, falei, ele falou assim, você está em casa? Eu falei, estou em casa? Aí tá brincando, eu falei, a casa é dele, eu vim de visitante, né? Para eu ver se eu vou gostar primeiro, né? Vou escutar o que ele tem para falar, se bate as informações que vocês estão me passando. Aí eu fui gostando, fui escutando, compreendendo, entendendo aquilo tudo. Falei, estou gostando, está clareando a mente, está me deixando animado e compreendendo a caminhada.
Aí nesse meio tempo, que a minha mãe de santo já tinha desencarnado, a minha irmã conhecia uma outra mãe de santo, que era lá em São Bernardo. E a mãe de santo pegou e falou assim para minha irmã: eu quero que o seu irmão venha me visitar, que eu conheço ele. Aí minha irmã trouxe o recado, que também era de domingo que ela atendia. Aí eu falei: ela me conhece? Como ela me conhece? Ela nunca me viu. Eu falei: tá bom, próximo domingo eu vou até a casa dela. Cheguei na casa dela, ela atendia na cozinha da casa dela. Fogãozinho do lado, a pia do lado, a geladeira do outro e o altarzinho montado na frente ali, o banquinho no chão. Como tanta gente, né, meu irmão? Na cozinha da casa dela, na cozinha. Eu cheguei, ela recebia o Zé Pilintra e recebia a feiticeira. Aí, tanto que o Zé pegou e falou para mim: eu estava te aguardando aqui na minha casa, eu já te conheço. Eu falei: mas eu nunca te vi, né? Meu primeiro contato com o Zé Pilintra. Aí ela pegou: você precisa se doutrinar e fazer mais os seus trabalhos, você precisa dar passagem. Eu falei: eu sei, mas eu sei na redia, eu sei, mas não quero, eu sei, mas não quero. Estava um tempo afastado? Sim. Aí era até uma festa de Costa Damião. Sempre, todos os terreiros que eu vou estar na festa de Costa Damião. Tinha o caruru, tinha o arrozinho, o franguinho. Ele mandou fazer um prato e oferecer para mim. Falou assim: eu quero que você coma. Eu falei: não, obrigado, já almocei. Não, mas essa é a comida do santo e eu quero que você coma. Comi, acabei de comer. Ela falou: agora pode dar passagem, que o senhor Ogum está aí na sua frente. Ele veio saudar minha casa e veio reverenciar você mesmo que está aqui, que ele que trouxe você aqui. Eu falei: ah, tá bom. Aí foi, ele veio, reverenciou a casa delas. E foi, aí todo domingo eu estava indo, pegando também um preparo com ela, para ela poder me doutrinar e me alinhar mais. Tanto que alinhou a linha da esquerda, colocou cada um na sua linhagem para poder, quem é o dono da caminhada, o dono dos caminhos. E eu fui aprendendo um pouco, mas também o destino levou ela também, desencarnou, antes dela me passar o que ela tinha que me passar. Terceira mãe de santo. Terceira mãe de santo. E nesse percurso, ela era filha de Iemanjá também. E ela sempre adorou Iemanjá. E eu falei para ela: eu gostei tanto de você, que você tem uma paz, eu vou te dar um Iemanjá de presente. E dei Iemanjá de presente para ela de 1 metro. Quando eu dei Iemanjá de presente para ela manifestou a feiticeira, que era a segunda linha de trabalho dela, na Baiana. E ela virou para mim, me deu um abraço, agradeceu e falou: minha menina ficou muito feliz da Iemanjá que você deu para ela. E aí pegou, eu falei: ah, foi de coração, porque não tem palavras para agradecer. A minha forma de agradecer foi essa imagem que ela sempre adorou e eu dei para ela de presente. Tanto que eu levei no ônibus mesmo, a imagem de 1 metro. E aí a feiticeira falou: olha, tem um recado para você. No dia que a minha menina desencarnar, ela vai deixar um presente com você que você nunca vai esquecer. E aí foi passando, e aí ela tinha as obrigações dela para fazer, dali 1 ano, só que preocupada com alguns médios da casa, ela deixou de fazer essa obrigação. E ela até falava: eu deixei de fazer umas obrigações e sei que estão me cobrando. E ela ia para trabalhar, e ela pegou um ônibus. Num dado momento o ônibus freou, a porta abriu, ela caiu para fora desse ônibus, bateu a cabeça e entrou em óbito. E aí eu estava na casa da minha mãe de santo, ainda dando um apoio lá. Ela, uma gira de baiano. Eu falei: tem uma presença junto comigo que não é a minha. Tem uma presença que não é a minha. Eu falei para minha mãe, ela falou: o que será? E quando tocou para o baiano, o Zé, que ela incorporava, se manifestou em mim. E aí ele avisou: esse é o presente que minha menina deixou com você, porque no ato dela desencarnar, eu sempre atuei com ela e ela quer que você atue comigo para você fazer sempre a caridade que eu fiz com ela. E até hoje ele atua comigo, trabalhando, mas é uma coisa fantástica, tanto que... É tão forte as histórias de Zé Pilintra que chega aqui, né? É que eu falo, ele é meu padrinho, meu camarada mesmo, porque sempre na hora do desespero, da tristeza, você chama Zé Pilintra que ele te estende a mão, né? Não tem uma vez, né? Tanto que
continuei atuando no seio da minha mãe de santo, lá mesmo depois do desencarne dela, 7 anos depois do desencarne, que numa tal gira que aconteceu, de caboclo, o caboclo, tanto que é o dono da minha casa, o Pena Amarela, ele manifestou e avisou a mãe de santo: a partir de hoje, neste dia de hoje, eu quero que o meu menino abra o espaço dele, tenha o espaço dele, porque ele vai praticar muita caridade nessa terra e esse é só o início da missão dele nessa terra. Deixe ele avisado, pode avisar para ele, e é assim, ele tem 3 luas de meses para abrir a casa dele, nem um dia mais, nem um dia menos. Ele tem 3 luas de meses para poder abrir a casa dele. Aí foi dado o recado, foi avisado. Quando eu voltei, todo mundo: e agora? E agora? O que você vai fazer? Você vai virar pai de santo? Gente, vai virar pai de santo agora? Eu falei: não. Quem determinou? Foi o caboclo que avisou que você tem que fazer. Eu falei: pronto, o que eu faço agora? O que eu faço? Aí eu ainda estava na teologia, aí já estava fazendo um sacerdócio. Eu corri atrás do Alexandre e falei: Alexandre, contexto, olha para ele: Alexandre, eu preciso abrir um centro, mas não sei nem para onde eu começo, nem que eu começo. Aí eu sentei com o Alexandre, eu lembro até hoje, ele me falou: você precisa de ter um seu dirigente, você tem um secretário, ter conselheiro, você tem um... Falei: bom, gente tem, agora se ele me der um caminho, eu preciso do espaço. Aí falei com a minha mãe, ela falou: olha, o que a gente tem para fazer, a casa debaixo do seu pai, nós temos uma casa embaixo, era de aluguel, então já está para sair o morador, vamos desapropriar ali, vamos abrir, vamos montar o centro ali. Falei: mas... E com isso tudo, a pessoa que morava lá começou a segurar a saída, não sair, o mês estava passando, passou um mês, passou 2, eu falei: só tem um mês agora, e como é que eu vou fazer? Só sobrou um mês para poder quebrar, pintar, montar e fazer o centro, sobrou um mês. Falei: pronto, e agora? E agora? Aí ele saiu, no mês de abril, lembro até hoje, em abril. Aí todo sábado, domingo, quebrando, pintando. Aí fechou o mês, e aí foi passando. Eu falei: tenho 10 dias para fechar o mês. Eu terminei de deixar o centro montado no dia 12 de maio de 2005, que a inauguração era no dia 13. Um dia antes, até a meia-noite, eu estava pintando as portas do centro, para poder inaugurar no dia seguinte. Tanto que, lembro até hoje, que fiquei tão feliz, tanto que o Alexandre foi uma pessoa especial, e é uma pessoa especial para mim, tanto que ele é o padrinho do meu centro, né? Eu estava lá. Padrinho do meu centro. Aí foi maravilhoso, tudo tão tranquilo, tudo perfeito. E aí foi equilibrando mesmo a vibração, pessoas à minha procura, entidades, e desdobramento, cartas, benzimentos, não tinha hora para poder ir. Eu falei: gente, eu consigo tudo isso, consigo fazer tudo isso, e sempre vinha a cobrança. Aí terminando o sacerdócio, fui para o sacerdócio. E eu falei: gente, sou eu mesmo, sou eu. Aí foi passando, tanto que o centro hoje tem 11 anos, né? Completou 11 anos. Mas o meu pai, aí ele precisou vender a casa de 45 anos, aí eu falei: agora, estou sem o espaço do centro, bom, Deus está me testando, Deus, o senhor está me abandonando, o senhor pede para eu poder abrir um centro, dali a pouco o senhor me tira o centro. Eu falei: não, aí dá um minuto, você fala, aí o mentor vem e fala: não, Deus não está te testando, tudo que tem que acontecer, vai acontecer na sua vida, e pode ficar tranquilo que vai dar certo. Eu falei: então tá bom, só ainda bem que vocês me confortam com a perdi minhas mães de santo. Vocês estão ainda bem que vocês me contam, me falam que caminho eu tenho que seguir. Aí foi, montei, fiquei triste no dia de desmontar o centro, o símbolo que eu tinha feito no chão, tudo aquilo, dava tristeza, mas eles falaram: não, nós estamos sempre do seu lado para conduzir, para fazer, mas aquilo tudo vai te dando um aperto no peito, né? Dando uma tristeza, um aperto no peito. Mas aí depois, agora está numa outra casa, está num espaço lá, estou atendendo as pessoas, e estou levando a vida feliz, né? Está atendendo no santuário? No santuário, uma vez por mês. Uma vez por mês? Trabalho no Muita santuário. gente trabalha no santuário.
não é tão fácil hoje a gente conseguir uma estrutura física, principalmente aqui em São Paulo, né? Talvez não seja fácil em nenhum lugar, mas quando eu falo de São Paulo é que aqui tudo é muito caro, né? Isso. Tudo é muito caro, tudo é muito difícil. Então são muitos, centenas, com certeza centenas de templos funcionam hoje no Santuário Nacional da Umbanda, lá da Federação Umbandista do Grande ABC, do pai Ronaldo Linares. Outros tantos também devem funcionar no Vale dos Orixás, que é do pai Jamil Rashid. E está lá, né, meu irmão? Funciona, é um trabalho. Eu digo assim, às vezes existe uma cobrança, né? Que você é um dirigente espiritual, você tem uma corrente, uma cobrança de que você tenha que ter a estrutura que os outros acham que você deve ter, ou que você deve atender da maneira que as pessoas acham que tem que ser, ou que o dirigente, o sacerdote, ele satisfaça a expectativa alheia, de onde deve ser, de como que deve ser, de qual deve ser a frequência. E em contrapartida, para o mundo espiritual, existe a experiência que deve ser vivenciada naquele momento, a experiência que está sendo vivenciada agora, e qual será a próxima experiência, né? Eu falo assim, o mais importante é viver a nossa verdade, né? Verdade. A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que é a tenda fundada por Zélio de Moraes, que existe até hoje lá em Boca do Mato, e que tem, a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade tem perfil no Facebook. Quem está vendo a gente tem o perfil no Facebook da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, tem site, tem a informação de como você chegar lá e quais são os dias de atendimento, por um trabalho que tem à sua frente a neta do Zélio, que é a Lígia, e o bisneto do Zélio, que é o Leonardo, atende até hoje. Por que eu estou falando isso? Porque a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, fundada por Zélio de Moraes, onde nasceu a religião de Umbanda, atende uma vez por mês. Então não tem o certo ou o errado, tem aquilo que satisfaz aquela comunidade, que é a verdade daquele dirigente naquele momento, né? Então hoje existe um trabalho no Santuário Nacional da Umbanda, assim como tantos outros fazem um trabalho no Santuário Nacional da Umbanda, né? Que depende de toda uma comunidade para criar uma estrutura física fixa num local e que tem a ver com aquele momento de vida, né? E fazer um trabalho no Santuário da Umbanda é uma oportunidade também, única, de estar ali né? com A energia, a natureza, né? feito com amor, né? Porque esse é o mais importante, né? Todo o trabalho de Umbanda feito com amor não tem palavras, né? A irradiação, a luz, a energia, tudo emana naquela hora da sua vida, né? Eu sou muito grato pelo nosso encontro, sou muito grato por tudo isso que a gente viveu junto com a Umbanda, e sou grato pelas várias vezes que você me ajudou. Muitas vezes o Elmar me ajuda e tem me ajudado na minha caminhada, na minha trajetória. Muitas vezes, sem que eu dissesse nada, chegava uma mensagem do Elmar dizendo o que eu estava passando naquele momento, e trazendo uma mensagem. Algumas vezes isso aconteceu na minha vida, de eu estar passando a gente não tem uma convivência diária, né, Elmar? A gente se vê esporadicamente, e em alguns momentos da minha vida eu passei por todo mundo passa por dificuldades, mas em alguns momentos da minha vida em que eu passei por dificuldades que ninguém sabia, mesmo as pessoas mais próximas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, e muitas vezes o Elmar, fisicamente distante, sem que às vezes meses que a gente não se vê, que a gente não tinha um contato de saber um da vida do outro, chegava ali uma mensagem do Elmar falando o que estava acontecendo na minha vida e me ajudando com uma palavra do Zé, né? Isso é verdade, muito bom, né? Uma palavra É a espiritual. ligação, né? Seja desse plano ou do outro, né? E isso é a nossa vida na Umbanda,
de confiar, de acreditar, de entregar. E você é um exemplo para mim também. Obrigado. Vários momentos de encontro, né, na nossa vida, Né? mas sem palavras Porque mesmo. você estava comigo lá na primeira turma de Primeira sacerdócio turma. que eu ministrei, né? Junto com a Mônica. Foi? E nessa turma que se formou agora, na turma 6 de sacerdócio, a gente teve a oportunidade de receber você em alguns desses encontros e em alguns deles a gente recebeu também seu Zé, muito queridão, Padrinho me acompanhando sempre. que mexe muito, mexe mesmo. muito com você, mexe muito com a gente. Seu Zé é quase um capítulo à parte dentro da religião de Umbanda. Talvez uma das entidades mais carismáticas da religião, que é praticamente uma entidade importada, né? Porque ele já vem de uma história antiga lá do Catibó. Isso. Seu Zé que vai tomar a frente da linha dos malandros a partir do Rio de Janeiro, e que na Umbanda ele vem na direita, vem na esquerda, vem junto com o Exu, vem com o Baiano, vem com o Preto Velho. Não tem linha que ele não venha, né? Isso que é considerado o advogado, né? Sempre presente para atuar e estender a mão, né? E uma história muito linda, né? Que é a história do seu Zé, junto... fala assim... Foi construída uma história de Jesus em que ele é loiro, de olho azul, que não corresponde bem ao que realmente deve ter sido. E quando você lê nas entrelinhas, você vê ali, você vê que aquele homem, ele não fazia distinção entre as pessoas. Então ele andava com um ladrão, ele andava com um cobrador de impostos, ele andava com prostitutas, andava com todo mundo, não fazia diferença. E a Umbanda resgata um pouco disso, e a gente vê um pouco disso na história do Zé Peninha. Não vê? Isso mesmo. Né? Por quê? Porque é não fazer diferença, receber a todos, olhar para todo mundo, e a gente vê muito disso na Umbanda. Então eu tenho muita gratidão de estar aqui hoje com você, meu irmão. Obrigado. Tenho mesmo. muita gratidão de poder trazer um pouco da sua história, né? Tão marcante, de alguém que começou aos 6 anos de idade. Como dizem, me segurei mesmo para manter a emoção, né? Porque se você vai resgatando tudo aquilo que você passou, viveu, até os dias de hoje, não é fácil não, viu? Você já veio hoje já com a história na cabeça. Já tem que deixar ela pronta, porque aquilo vai... É um tijolinho que vai conduzindo, vai montando e vai te fortalecendo. E vai... Só de te receber aqui eu já fiquei super emocionado hoje, né? Dessa oportunidade de a gente estar junto. Eu te agradeço mesmo. E eu agradeço aqui não só a você, agradeço também ao Zé. Obrigado. Agradeço mesmo. Sou esse aqui, simples, humilde, mas de coração, de carinho, de afeto, de tudo. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, meu irmão. Acho que no final a gente dá uma mensagem. Acho que é uma mensagem sua para quem está vendo a gente aqui. O Sr. Jonas, eu entrevistei o Sr. Jonas e falei da questão da mediunidade inconsciente. E não me lembro agora. Aos 6 anos de idade, devia ser uma coisa mais inconsciente do que consciente, né? Isso mesmo. E ainda é. Inconsciente totalmente. Então, por favor, meu irmão, por favor, eu estou aqui com o Elmar, que, assim como o seu Jonas, o Elmar também é a cara da honestidade, da hombridade, do respeito, da verdade. E eu venho trazendo esse assunto porque eu conheço muitos médiuns inconscientes, mas quando a gente fala de mediunidade inconsciente, aparece um monte de gente dizendo que isso não existe, que não tem, que não acontece, porque ela não vive isso e acha que ninguém vive. Conheço você, conheço o seu Jonas, conheço o Alexandre Takayama, médium inconsciente também, quero trazer ele aqui. Vou ter uma lista de médiuns que vivem a mediunidade dessa maneira inconsciente, porque como pegar de forma consciente uma criança de 6 anos?
você só consegue de maneira inconsciente. Então, antes da gente fechar, vale a pena falar alguma coisa sobre isso? Uma palavra, o que é viver essa mediunidade inconsciente, né? Que você desincorpora e fala, meu Deus, o que aconteceu, né? Olha, a mediunidade inconsciente é uma coisa que te fortalece mesmo o espírito, porque você está emprestando o corpo e você está atuando de uma forma serena e pura. E, portanto, que era uma das maiores cobranças minha. Deus, permita que no ato de eu ter a manifestação da incorporação, que eu seja inconsciente, porque eu não quero lembrar de nada, eu não quero saber nada, porque eu cobrava tanto isso de mim. E foi inconsciente, tanto que quando eu estou incorporado, ele sobe escada de olho fechado, só pede para alguém andar na frente para ele seguir a sombra. Porque, e tudo que ele faz está de olho fechado, não sabe quem é, não sabe o que é, e isso me deixa feliz. Porque eu não tô tendo partido na vida daquela pessoa como normal. Então a entidade está atuando, a entidade está orientando, isso para mim é maravilhoso. Maravilhoso, porque eu estou num plano ligado diretamente com o astral e emprestando meu corpo. E isso me deixa muito feliz, né? Olha. Fica aí o depoimento do Elmar Gomes na vida de médium nossa aqui. O médium começou com 6 anos de idade, médium inconsciente, uma mensagem final para essa turma aí que está vendo a gente. A mensagem final é agradecer a Deus, primeiramente, a Umbanda por ter me aceitado, isso eu sempre gosto de dizer mesmo, porque a Umbanda me acolheu nos braços dela. E agradecer minha família, agradecer a minha esposa, que tem paciência comigo, a Gislene. Tá vendo a gente aí, a Gislene? Provavelmente ela tá vendo, sim. Um abraço para a Gislene. Meu filhinho, Luan, que eu amo muito, o enteado Luca, minha mãe, meu pai, todos aqueles que admiram o meu trabalho. E como eu digo, a Umbanda é a luz do nosso caminho. E a Umbanda é a mãe da nossa vida. E eu só tenho a agradecer a Umbanda e as pessoas que me conhecem e o amor que eu tenho pela Umbanda. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Minha gratidão. Minha gratidão, fica registrado aqui minha gratidão, minha alegria de receber o Elmar, que tem uma história tão forte que a primeira vez que eu ouvi o Elmar contar a história dele, eu fiquei impactado, como a gente fica com essas histórias, principalmente de médiuns que começam tão cedo, em que ele foi levado a um terreiro de Umbanda, mas a família não era umbandista, né, meu irmão? Não sabia o que fazer com aquilo. E é o drama de muitos de nós, o que fazer com isso agora? Então tá aqui a história do Elmar, e é a história de todos nós, é a história do médium de Umbanda, e é uma dessas histórias que vem para ajudar a gente a entender o que é Umbanda, o que é mediunidade, qual a nossa relação com a Umbanda. Eu vi que minha mulher está aí também, Aline Dutra. Um beijo, te amo, estou muito feliz, sou muito feliz na nossa vida e estou muito feliz sempre que você pode acompanhar a gente aqui. A esposa está lá, Gislene Dias. Falar um abração para Gislene Dias, que está aí. E tanta gente bacana acompanhando a gente, nosso agradecimento. Meu agradecimento aqui ao Márcio também, que está filmando na câmera e que vai subir isso para o YouTube na semana que vem. Meu agradecimento para todo mundo aqui do Colégio Pena Branca, a Sil, a Malu, Dona Iraci, o Michel, a Laurinha, todo esse trabalho que a gente está fazendo. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo por isso. E axé. Aqui no Vida de Médium, até terça-feira da semana que vem eu convidei o Rodrigo Queiroz, que vai estar em São Paulo. Então vou aproveitar que o Rodrigo Queiroz está em São Paulo. Em contrapartida, ele vai estar no período da manhã. A gente vai fazer semana que vem ao meio-dia. Então Vida de Médium semana que vem será ao meio-dia, tá bem? Um abraço para todo mundo. Muito, muito obrigado e axé. Valeu, meu irmão. Muito obrigado.